Olá a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do Imagine 2022. Eu sou o Paulo Savoia e eu fui convidado para falar a respeito de como documentar um estudo vascular com perfeição. Primeiro eu queria agradecer aí pelo convite, né? Agradeço principalmente ao Dr. Peter e à doutora Maria Cristina Chamas por esse convite. Então vamos lá. Como que eu dividi essa aula, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho a respeito da escolha do transdutor para o estudo vascular, algumas coisas referentes ao modo B. Antes de fazer um bom Doppler, é interessante fazer também um bom modo B. Vou falar um pouquinho do Doppler colorido, um pouquinho do Doppler pulsado espectral e também alguns extras, né, como Doppler de amplitude, Color Compare, algumas coisinhas que vocês podem usar para tornar essa documentação mais fidedigna, mais elegante, para que fique melhor aí no seu estudo. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, com relação à escolha do transdutor, eu selecionei aqui esses três que são os principais transdutores que nós temos na grande maioria dos aparelhos. Lógico que tem variações, né, de vendors e de aparelhos, enfim. Mas de maneira geral, nós vamos ter um transdutor convexo e dois lineares, ou um convexo e um linear, né? Se nós lembrarmos, os transdutores convexos, eles além de ter esse formato convexo que diverge o feixe ultrassonográfico, ele também geralmente opera nas frequências menores, né? Nesse caso aqui vem até marcado no transdutor 1 a 5, né, que vai de 1 até 5 MHz. Essas são frequências consideradas baixas para o mundo ultrassonográfico. Então é interessante nós utilizarmos para estruturas mais profundas, né? Geralmente para coisas cavitárias, como estudos vasculares abdominais, estudo de aorta, de ilíacas, de vasos renais, são estudos que se beneficiam desse transdutor. Já os transdutores lineares de maior frequência, né? Então, transdutores que vão de 3 a 9 MHz, ou então de 5 até 12 MHz, para estudos vasculares mais periféricos, né? Então, em modo geral, nós utilizamos esse linear na faixa de 3 a 9 MHz para carótidas, artérias e veias dos membros superiores e inferiores, e o linear, que vai até 12 MHz, a gente reserva para, por exemplo, estudo de veias superficiais dos membros inferiores, estudo de varizes, né, que você precisa de uma frequência um pouco mais alta, porque são estruturas mais superficiais. O que está por trás desse raciocínio é que, se vocês lembrarem da física do ultrassom, lógico que eu não vou ter tempo de entrar em detalhes aqui, mas em linhas gerais, nós sabemos que quanto maior a frequência do seu aparelho, você tem melhor resolução, tá? Porque o comprimento de onda ele é menor, então ele consegue encontrar mais coisas ao longo da sua caminhada, porém ele penetra menos. Essa é a desvantagem dos transdutores de alta frequência, né? Eles têm melhor resolução, mas pior penetração. Por outro lado, os transdutores de baixa frequência, eles vão ter pior resolução, porque o comprimento de onda vai ser um pouco maior. Por outro lado, ele penetra mais, né? Essa é a lógica por trás dos transdutores de baixa frequência nos estudos cavitários, né? Rim transplantado, aorta, ilíacas e tal, e os transdutores lineares de mais alta frequência nos estudos vasculares periféricos, né? Então, primeira escolha do transdutor. Aqui só para mostrar para vocês um exemplo, eu peguei, isso aqui são veias superficiais ectasiadas, né, no estudo de varizes, as mesmas veias dos membros inferiores aqui na esquerda da imagem, com o linear de 3 a 9 MHz e aqui com o linear de 5 a 12 MHz. Vocês veem que os dois você consegue ver bem as veias, mas quanto maior a frequência, você consegue um melhor grau de detalhamento, tanto não só dos vasos, mas como das estruturas adjacentes, você consegue melhorar essa resolução. Então essa é uma dica importante, eu vejo quem está começando a fazer estudo de vasos periféricos dos membros inferiores, estudo de varizes, a pessoa vai lá e faz o estudo inteiro com o transdutor de até 9 MHz. Só que é interessante, depois de você fazer uma boa avaliação do sistema venoso profundo, quando você passar para o sistema superficial, se tiver disponível, usar um transdutor de maior frequência para você ter melhor resolução, uma vez que você não precisa de tanta penetração para fazer o estudo dessas veias, tá? Então, esse é o que está por trás da escolha do transdutor. E se você for avaliar algo cavitário, aorta, ilíacas ou um rim transplantado, como é o exemplo aqui que eu trouxe para vocês, o ideal é que você escolha o transdutor convexo com menor frequência, né? Geralmente ele vai até uns 5 MHz, para você conseguir penetrar bem. Você não tem a mesma resolução dos transdutores lineares, mas geralmente é suficiente para o seu estudo vascular
abdominal, cavitário, enfim. Né? Então aqui a gente consegue ver com detalhes, né, um rim transplantado e o box aqui do Doppler colorido, mostrando a vascularização do rim, dá para a gente ver bem a pulsatilidade das artérias, aqui no caso em vermelho, e as veias com seu fluxo um pouco mais contínuo em azul. Né? Então eu vou discutir ainda uns detalhes aí do Doppler colorido e do Doppler pulsado espectral mais para frente. Tá? Tudo bem, escolheu o seu transdutor, agora você vai começar o seu exame, vai começar a sua documentação através do modo B. Né? Muitos professores aí no INRAD sempre dizem essa frase, né? Um bom exame de Doppler começa com um bom modo B. Né? Isso eu acho uma frase importante, né, de ser levada a sério, de ser seguida. Um bom modo B propicia geralmente um bom estudo com Doppler na sequência. Então, primeira coisa, né, que fica para fazer imagens bonitas, imagens elegantes, imagens com boas documentações. Contato gel em toda a superfície do transdutor. Parece besteira, mas quem está começando a fazer Doppler tende a focar a imagem, né, no vaso e meio que esquece um pouco das adjacências. E aí fica aquela imagem sem todo o contato do transdutor com a pele, com o gel, e acaba ficando uma imagem mais deselegante, uma imagem mais feia, né? Podemos até usar essa palavra. E importante documentar pelo menos 2 planos do vaso que você está estudando, que seria o longitudinal verdadeiro do vaso, né, que seria esse plano aqui. Imagina que você tem um vasinho aqui, então esse plano seria o longitudinal verdadeiro do vaso, e também o perpendicular verdadeiro do vaso. Esses são os 2 planos que pelo menos devem ser documentados no modo B. Além de você ajustar esses planos bonitinhos, você tentar centralizar o vaso na imagem, com um bom ajuste de profundidade, um bom ajuste de foco e um bom ajuste de zoom também. Né? Então aqui eu trouxe exemplos, né? Em cima vocês têm uma documentação incorreta, né? ou não perfeita, digamos assim, em que você vê que ao tentar fazer uma imagem do eixo curto do vaso, não foi obtido o perpendicular verdadeiro do vaso. Notem que o vaso está meio elipsoide, assim, né? Porque, na verdade, foi feito um plano de corte nesse sentido. Então, você tem uma coisa meio elíptica, né? Você perde um pouco a definição do vaso. Você pode até errar a medida, você pode achar que o vaso tem um calibre maior do que ele realmente é. Então, é importante sempre tentar fazer o perpendicular verdadeiro, como é vista essa imagem aqui embaixo, por exemplo. Tá? E quando foi fazer o longitudinal verdadeiro do vaso, foi feita uma coisa também meio oblíqua. Notem que você não fechou aqui o vaso em toda a imagem. Então você tem aqui uma perda aqui, né? O vaso vem até uma parte da imagem, aqui você não está vendo mais. Por quê? Porque provavelmente você pegou um restinho ali para fora do vaso. Você não fez o eixo longitudinal verdadeiro do vaso, você acabou obliquando e fugindo um pouco. Além disso, uma outra crítica nessa imagem aqui é que nós temos uma perda do contato, não sei se não tem gel ou se não está em contato suficiente, mas você tem aqui nessa região, você tem uma área que está com contato insuficiente, dando esse aspecto inadequado da documentação da imagem no modo B. E aqui embaixo, sim, né, temos a documentação correta, em que a gente consegue ver bem aqui no perpendicular verdadeiro, ou também chamado de eixo curto do vaso, o vaso bem assim centralizado, né, bem no centro da tela. Isso é importante também, usar a profundidade correta para não deixar nem muito para cima nem muito para baixo, ajustar o foco na zona de interesse, né? E aqui você tem também o vaso no seu eixo longitudinal verdadeiro, no seu eixo longo, indo de uma borda até a outra da imagem. Então essa é uma documentação adequada para o modo B, tá? Outra coisa, ajuste de ganho e foco, isso é muito importante. Por exemplo, olha só, aqui são veias superficiais do membro inferior, ectasiadas, mas como o foco está aqui embaixo e o ganho está relativamente baixo, você não consegue ter certeza do conteúdo dessas veias. Já nessa imagem, eu trouxe o foco um pouco mais para cima, mais próximo da área de interesse, aumentei um pouco o ganho da imagem como um todo, e era possível ver que tinha um conteúdo ecogênico no interior dos vasos. Esses vasos não estavam compressíveis, então fazendo o diagnóstico de uma tromboflebite, dessas varizes aí do membro inferior. Então, muito importante esse ajuste de ganho, ajuste de foco, além de você fazer os planos certos, tentar sempre ajustar a profundidade, ganho e foco para uma imagem adequada, né? Há quem diga que uma boa documentação, o vaso tem que
tem que estar anecogênico, né? Então, idealmente o sangue ele é anecogênico, então na sua documentação o vaso teria que estar anecogênico, teria que estar totalmente preto, né? Isso é uma coisa interessante de você fazer, eu acho que fica bonita a imagem, porém, eventualmente, eu acho que vale a pena você tentar subir um pouco o ganho para você ter certeza que você não tem nenhum trombo, para ter certeza que não tem nenhuma placa não calcificada, alguma coisa que talvez você deixe de ver porque o seu foco, o seu ganho está muito baixo. Então você consegue uma imagem anecogênica do vaso, mas você pode obscurecer alguns achados. Então fica bonito, claro, o vaso totalmente preto, mas às vezes um estourinho no ganho te faz achar, te faz ver que você realmente não tem nenhum trombo, você não tem nada hipoecogênico no interior do vaso, tá bom? Agora sim, depois que você fez o modo B bem feito, você vai passar para o Doppler colorido, né? Não é obrigatório, você pode começar com pulsado espectral, pode começar com colorido. Em linhas gerais, a maioria das pessoas acaba começando com o Doppler colorido. O Doppler colorido nada mais é do que você vai apertar um botão no seu aparelho. Tem muitos aparelhos que chamam de Color ou de CD, né? Color Doppler, enfim, isso varia. Você vai apertar um botão e ele vai te liberar uma caixa, um box, né? Esse box é interessante vocês lembrarem que o box nada mais é, né? Essa caixinha do Doppler colorido que aparece quando você aperta o botão do Doppler em cima da sua imagem do modo B, ela nada mais é do que uma matriz de múltiplas amostras que detectam o efeito Doppler. Então, o seu boxzinho de Doppler, quando você liga ele nada mais é do que várias pequenas amostras, né, formando uma matriz, né? Você tem linhas e você tem colunas de amostras. E cada amostra dessa vai funcionar de maneira independente para detectar efeito Doppler. Então, primeiro, se tem ou se não tem efeito Doppler, e se tem efeito Doppler, se ele é positivo ou se ele é negativo. E aí ele vai pintar essa matriz, vai pintar esse box. Então, aqui, por exemplo, nesse box aqui, nessa matriz, você tem diversos pontos amostrais em que não foi caracterizado efeito Doppler. Né? Por quê? Porque você não tem nada se movimentando aqui. Então o efeito Doppler é zero, ele não pintou com nenhuma cor. Já no interior desse vaso, você tem um efeito Doppler, né? Você tem hemácias se movimentando, que gera uma diferença de frequência, você pode medir com uma diferença de velocidade, então você tem um efeito Doppler. Né? Esse efeito Doppler ele pode ser positivo ou pode ser negativo. E é isso que basicamente, o seu Doppler colorido vai te dizer se tem efeito Doppler ou não e se ele é positivo ou negativo. Positivo ou negativo em relação a quê? Em relação ao transdutor. Então, se o fluxo do vaso estiver indo em direção ao transdutor, né, o transdutor está aqui em cima, então se estiver indo em direção ao transdutor, ele vai pintar na cor que estiver documentada, aqui na cor que estiver presetada para a parte de cima dessa escalinha que tem no canto da tela. Né? Então, aqui no caso, está mais para o vermelho, esse sangue está subindo, porque na escalinha o vermelho está para cima. Se na escalinha o vermelho estivesse para baixo, o sentido de fluxo seria o inverso. Tá? Mas o que diz quem vai ser o vermelho e quem vai ser o azul é você que está operando a máquina. Tá? Então você que vai definir isso. Você aperta simplesmente um botãozinho chamado invert, e ele inverte, e aí inverte totalmente o seu raciocínio. Por isso que você não deve se ater ao fato de que é vermelho é tal coisa, é azul é tal coisa. Não, isso aí varia de estudo para estudo, do jeito que você preseta o seu aparelho. Tá? Então, aqui no caso, você tem as múltiplas amostras que estão nessa matriz aqui, estão detectando um efeito Doppler, no caso positivo. Então, ele vai pintar com a cor que determina o positivo, que é a cor que está se aproximando do transdutor. Tá bom? Se pintasse de azul, seria porque o efeito Doppler dessas amostras aqui dentro seria negativo, indicando que essas hemácias estão se afastando do transdutor, esse movimento está se afastando do transdutor, então estaria pintado mais para o azul, tá bom? Tudo bem, beleza. Agora, só que isso aí é fácil, né? Você apertou lá o botão do colorido, apareceu o boxzinho lá para você. Agora, o posicionamento do box é muito importante. Basicamente, você tem 3 maneiras de posicionar o box, né? Imagina que você tem um vaso aqui, tá? Você pode posicionar o box nesse sentido, né? Virado para um lado, aqui para a esquerda, você pode posicionar ele meio que reto, ou você pode posicionar ele virado para a direita. Tá? Agora, isso é muito importante, né? Qual que é o correto, né? A forma 1, a forma 2 ou a forma 3? Isso eu vejo que quem está começando a fazer Doppler erra muito. Isso é um erro muito, muito frequente de R1, de R2, ou até mesmo de residentes que não têm muita experiência com Doppler e começam a fazer o exame. Então, o certo é essa posição. Tá? Essa posição número 1. Por quê? Porque você tem que conseguir o menor ângulo entre o Doppler, né? Quem que é o Doppler? O Doppler é o box. Então, quando você coloca o seu box nesse sentido, você está usando essa linha de propagação aqui de Doppler. Então, você está
precisa conseguir o menor ângulo possível entre a linha do Doppler e o vaso. Tá? Então, olha só, né? Aqui, ó, um exemplo correto. Por quê? Porque eu tenho o vaso aqui, né? E eu tenho o meu box de Doppler aqui. Então, esse ângulo é um ângulo menor possível, né? Se eu virar o meu box ao contrário, eu vou ter um ângulo maior, né? Então, olha só a diferença de ângulo, né? Eu vou ter o ângulo entre o Doppler e o vaso, aqui vai ser muito maior. E isso vai gerar dificuldade na detecção do Doppler, como eu vou falar mais para frente. Por outro lado, se você vira o seu box para o outro lado, você consegue um ângulo menor entre o Doppler e o vaso, tá? Dando o menor ângulo possível. Quanto mais próximo de 0 graus, melhor para o seu Doppler, tá bom? Melhor para você detectar o efeito Doppler. Eu vou explicar mais para frente por quê. Então, cuidado com esse posicionamento. Isso aqui pega muito mal. Você documentar o seu exame dessa forma pega muito mal. Né? Quando eu vou liberar exame de residente, que eu vejo que o residente já documentou os vasos dessa forma, eu geralmente apago as imagens, porque realmente mostra que a pessoa não entende nada de Doppler, perde a confiança qualquer coisa que ela escrever no laudo, já meio que perde a autoridade, porque a pessoa não sabe nem posicionar um box, quer dizer que ela não entende nada de Doppler. Por quê? Qual que é a importância desse ângulo? Então vamos lembrar aqui da equação que estuda o efeito Doppler. Sem entrar em muitos detalhes, porque não é o intuito da aula aqui, mas quando você tem ali um vaso sanguíneo e você tem algo se movimentando, você tem as hemácias se movimentando, o sangue se movimentando, pelo fato delas estarem em movimento, elas vão ter uma frequência que vai ser emitida, né, ou recebida aqui pelo transdutor, diferente de uma frequência transmitida. Né? Essa diferença de frequência é dada pelo efeito Doppler. Né? Tudo que se move em relação a um receptor parado tem uma diferença de frequência. Né? Essa diferença pode ser positiva se estiver se aproximando ou negativa se estiver se afastando. Agora, tudo bem, o que eu queria dizer para vocês é que nessa equação, que vocês não precisam conhecer em detalhes, vocês têm que saber que existe um ângulo nessa equação. Né? Na verdade, o cosseno de um ângulo, que é o cosseno de θ. Quem que é o θ? O θ é justamente esse ângulo que você vai colocar o box do seu Doppler, ou no pulsado espectral, o ângulo que você vai usar lá no pulsado espectral também. Né? Então, existe um ângulo entre o vaso e a insonação, tá, do Doppler. Esse ângulo, que é o que eu falei para vocês, tem que ser o menor possível. Mas menor possível, a gente tolera um máximo? Sim, a gente tolera um máximo de 60 graus. Agora, por que tem esse máximo de 60 graus? É o seguinte, tem dois motivos para você usar o θ sempre menor que 60 graus, né? O ângulo menor que 60 graus. Primeiro, como nós estamos trabalhando com cosseno, né? O cosseno de 0 é 1, que seria o ideal, que seria você colocar o seu transdutor em 0 graus em relação ao vaso. Tá? Seria o cosseno de 0 seria 1. O cosseno de 60 graus é meio, 0,5. E o cosseno de 90 graus é 0. Tá? Então, o que acontece? Se você movimentar o seu transdutor em 60 graus, você varia o seu cosseno de θ em 0,5, tá? De 1 até 0,5. Agora, acima de 60 graus, se você movimentar 30 graus, né, não mais 60, se você movimentar 30 graus, você também tem uma variação de 0,5, ou seja, acima de 60 graus, pequenas variações no θ determinam grandes variações, grandes alterações no cosseno de θ. Então, isso deixa de ser mais fidedigno. Você tem menos precisão. Além disso, se você decompor, fizer um vetor, né, você tem que, se você colocar a 0 graus o seu transdutor, 100% das hemácias que estão produzindo efeito Doppler vão ser lidas, né, pelo aparelho, então você tem 100% das hemácias gerando efeito Doppler. Até 60% de ângulo entre o transdutor e o vaso, se você fizer a decomposição, você vai ter 50% das hemácias gerando efeito Doppler. Acima de 60%, você vai ter menos de 0,5, ou seja, você vai ter menos de 50% das hemácias gerando efeito Doppler. Então, mais uma vez, você perde esse parâmetro mais fidedigno da medida da velocidade. Então, são por esses dois motivos que a gente tenta deixar o ângulo no máximo até 60 graus, mas quanto menor, melhor, tá? Se você tiver um ângulo de 0, seria o ideal, mas nem sempre a gente vai conseguir posicionar o nosso transdutor a 0 graus, então a gente tenta deixar no máximo até 60, tá bom? E por isso que agora vocês entendem que os vasos que estão a 90 graus não produzem efeito Doppler. Né? Então, olha só, quando você coloca o seu box aqui no transdutor convexo,
você vai ter os vasos que estão a 0 graus, produzindo bastante efeito Doppler, os vasos que estão até mais ou menos 60 graus de cada lado, produzindo efeito Doppler. Agora, os vasos que estão a 90 graus, eles quase não produzem efeito Doppler. Notem que está bem menos pintado a vascularização do rim aqui e aqui, porque você tem mais ou menos 90 graus aí entre os vasos em questão e o box do Doppler. Por quê? Agora você sabe, porque o cosseno de 90 é 0. Então, 0, você zera a sua equação, você não consegue medir o efeito Doppler, por mais que exista o efeito Doppler. Tá bom? E aqui, né, o que eu falei para vocês, aquela questão de você usar o azul ou o vermelho, quando você liga o seu box do Doppler, ele vai ligar num determinado preset, pode estar azul para cima e vermelho para baixo, mas isso, se você apertar um invert, você vai acabar invertendo o vermelho para cima e o azul para baixo, de tal maneira que você consegue dizer quem está indo e quem está vindo, né? Então, no caso, aqui nos vasos femorais, a gente usa de padronização à esquerda da imagem a cabeça do paciente, à direita da imagem o pé do paciente. A gente sabe que aqui no caso, quem vai para o pé é a artéria, que está em vermelho, né? Então está se afastando do transdutor, né? Então aqui está mais próximo do transdutor, aqui está mais longe do transdutor, está se afastando, está vermelho, e a veia que se aproxima do transdutor está em azul. Mas se você inverter, se você apertasse o botão invert, isso aqui ia virar azul, isso aqui ia virar vermelho, né? Mas aí, para ficar uma documentação adequada, artéria em vermelho e veia em azul, que é o que a gente geralmente usa na documentação adequada, você teria que angular a sua mão para o lado contrário para fazer essa documentação de novo. Então, dessa forma, você mesmo com o sinal invertido, você consegue uma boa documentação de artéria e veia, porque você virou a sua mão e você angulou o vaso num ângulo diferente, invertido nas duas situações. Tá bom? Uma outra dica importante é reduzir o ganho do modo B. Muitas vezes eu vejo o pessoal fazendo estudo Doppler com o modo B estourado. Isso até dificulta você ver o Doppler. Então, reduz bem o modo B para ficar também uma documentação adequada, tirar um pouco o fundo, né, do modo B, que muitas vezes não é o objetivo do estudo em questão. E aí, quando você liga o seu Doppler colorido, você tem basicamente 3 coisas que podem acontecer. Você pode ver um fluxo homogêneo em uma cor, que é o que você deve buscar. Você pode ver um fluxo que você não consegue dizer se é azul ou se é vermelho, que é o chamado aliasing, ou você pode não ver fluxo, tá? E aí, o que você tem que fazer para ajustar isso daí, né? Se você encontrar um aliasing, o que significa isso? Significa que os parâmetros do seu aparelho estão regulados para uma velocidade menor. Então você tem um vaso que está numa velocidade mais alta do que os parâmetros que o seu aparelho estão regulados para detectar. Então, você vai ter que subir a escala, né? A escala quem é? É o PRF e o filtro de parede. O PRF é Pulse Repetition Frequency, que é a frequência de repetição de pulso, né? Quanto mais alta, mais velocidades mais altas ela consegue detectar, tá? E o filtro de parede, que o filtro de parede, na verdade, ele elimina as frequências de menor intensidade, elimina as velocidades de menor intensidade. Ou seja, quando você sobe a escala e você aumenta o seu PRF, aumenta o seu filtro de parede, você está ajustando o seu aparelho para pegar velocidades maiores. Tá? E você pode também subir o ganho, se mesmo assim você ainda não conseguir detectar. Então, olha só o que aconteceu aqui. Eu tinha um fluxo com aliasing, eu não consigo dizer se é vermelho ou se é azul. Note que a escala está aqui para próximo de 7,2 centímetros por segundo, negativo ou positivo. Quando você aumenta a sua escala, o que acontece? Eu joguei a escala lá para 28, né, para quase 30, então agora sim eu consigo pegar essa velocidade aqui dentro, que deve estar aí abaixo, né, de 28, então eu consigo ter uma imagem homogênea e consigo fazer uma documentação adequada. Evitem aliasing na sua documentação, a não ser que você queira mostrar que tem aliasing, como no caso de uma estenose, que pode ser importante, até faz parte do diagnóstico, eu vou comentar com vocês mais para frente, tá? E se por acaso você não detectar fluxo quando você ligar o seu box do Doppler, aí 2 coisas, ou o seu aparelho que não está regulado para detectar esse fluxo, ou realmente o vaso está sem fluxo, pode acontecer, pode ter uma oclusão, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Né? Não vi fluxo, opa, será que o meu aparelho está com preset, está regulado para velocidades muito mais altas do que aquele vaso em questão? Então vamos ajustar, agora é o inverso, você vai diminuir a escala, né? Diminuir o PRF e o filtro de parede, para você poder detectar vasos com velocidades menores, e você pode aumentar o ganho do Doppler, também do Doppler colorido, para ajustar. Então, nesse caso, ó, a escala estava em 48 centímetros por segundo, reduzi, foi lá para 14, consegui um fluxo homogêneo, bacana, não era uma oclusão, e o meu vaso está bem documentado, está bonitinho, com esse fluxo homogêneo, é isso que você deve buscar quando você faz uma documentação com o Doppler colorido, tá? O filtro de parede, vocês já devem ter visto também,
Geralmente ele anda junto com a escala, tá? Os aparelhos atuais, quando você aumenta a escala, ele aumenta o filtro de parede, e quando você diminui a escala, diminui o filtro de parede. Alguns aparelhos você pode fazer isso separado, mexer só no filtro de parede independente. O filtro de parede, como eu falei, ele vai bloquear determinadas frequências. Então aqui no caso, ó, esse WF, que é Wall Filter em inglês, ele está bloqueando frequências de até 87 Hz. Né? Aqui no caso, de até 91 Hz. Por quê? Porque às vezes você tem micro variações de frequência do ambiente ao redor do vaso, né? Às vezes estruturas até supostamente estacionárias, mas que emitem uma certa frequenciazinha ali, uma certa movimentação que pode piorar o seu Doppler, pode contaminar o seu Doppler colorido. Então você aumenta o filtro de parede para suprimir essas frequências e você consegue uma imagem mais limpa. Tá vendo aqui? O filtro de parede nesses dois exemplos está abaixo, então você não está suprimindo essas frequências adjacentes, não está poluindo a sua documentação. O ideal é que você aumente a escala ou o filtro de parede isoladamente para tentar suprimir essas frequências mais baixas, tá? E de tal forma que o aliasing, por que é importante você deixar o seu vaso mais homogêneo possível? Porque se você tiver um aliasing no meio de um vaso homogêneo, esse aliasing indica um aumento súbito da velocidade. Agora você já entende por quê. Porque é uma velocidade focal nesse vaso que está acima dos parâmetros da sua escala. Então, enquanto o vaso todo está abaixo de 24, nesse ponto você está com uma velocidade acima de 24. Ele fugiu da escala, né? Deu o chamado aliasing. Então você pode ter uma estenose significativa aqui. Você tem que medir a velocidade com o pulsado espectral e fazer as contas, ver se dobra, se quadruplica, dependendo do vaso, se faz os cálculos para saber se tem uma estenose significativa. Então, importância da regulagem, né? É muito importante você deixar o seu vaso mais homogêneo possível para mostrar que não tem aliasing quando não tem estenose e para que tem aliasing quando tem uma estenose significativa, tá? O Color Compare é uma função interessante que alguns aparelhos têm, que você aperta o botãozinho do Color Compare e ele vai te dar o modo B e o Doppler lado a lado. De tal forma que se você tiver uma placa aqui, por exemplo, você liga o Doppler e você consegue ver sem Doppler e com Doppler, você pode comparar lado a lado. É uma documentação interessante, não é obrigatória, mas é interessante caso o seu aparelho possua. Tá? O Doppler pulsado espectral, por sua vez, o que é? Ele vai, quando você aperta o botão lá do pulsado espectral, né, tem muitos aparelhos que chamam de PW, né, Pulsed Wave, apesar de que o colorido também são ondas de pulso, né, mas chama assim, enfim, pulsado espectral. Quando você aperta, ele vai te dar uma linha, né, que vai ser a linha do Doppler, uma outra linha que vai ser a linha para você ajustar o sentido do vaso, a direção do vaso, e ele vai te dar uma amostra, um gatezinho, né, um portãozinho aqui, uma amostra também, que você pode aumentar ou diminuir. Então, apertou o botão do pulsado espectral, vai sair essa linha e essa amostra. E aí o que vai acontecer? Quando você liga o Doppler pulsado espectral, ele vai fazer um registro das velocidades que estão passando aqui, né, nesse gate, nessa amostra, ao longo do tempo. Então você vai ter um gráfico, aqui no caso você tem um gráfico de uma artéria carótida, com a sístole, né, uma incisurazinha aqui, a diástole e tal, que é o esperado mesmo de uma artéria carótida comum. Tá? Aí tem a questão do ângulo, tá? O ângulo no pulsado espectral é o mesmo raciocínio para o Doppler colorido, eu não vou ficar repetindo aqui. É o mesmo raciocínio, o efeito Doppler ele é a mesma coisa, então ele é só um método diferente, mas o mesmo raciocínio se mantém. Quanto menor o ângulo, melhor. A gente tolera no máximo 60, mas quanto menor, melhor. Quanto mais próximo do zero, melhor, por conta daquilo que eu já falei lá para vocês no Doppler colorido, né? Mas olha só, então aqui, por exemplo, você colocar uma linhazinha do ângulo aqui, ó, você até colocou a primeira linha correta, fazendo o menor ângulo entre o Doppler e o vaso. Mas quando você foi ajustar a segunda linha, que é o ângulo mesmo, você errou, porque essa linha tem que estar no sentido do vaso para você poder medir o ângulo entre o vaso e o Doppler. Né? Como esse caso aqui está correto. Quando eu coloquei o ângulo aqui, ó, eu estou no menor ângulo possível entre o vaso e o Doppler, tá? De tal forma que quanto menor, melhor esse ângulo, por conta de tudo aquilo que eu já falei, você vai ter uma medida mais fidedigna, tá? Então, olha só que interessante, aqui eu peguei o mesmo vaso, a mesma posição da mão, a mesma posição do box do Doppler, a mesma posição da linha do Doppler pulsado espectral. Nessa aqui eu coloquei o ângulo corretamente, centralizado com a direção do vaso, e aqui eu errei o ângulo, né? Olha como ângulos errados podem fazer diferenças de medidas de velocidade. Então aqui eu estou medindo 92, que é a velocidade correta desse vaso, e aqui eu estou medindo 59. Aí você vai falar, pô, Savoia, mas esse ângulo tá ótimo, tá menor que 36, e o outro está a 58.
Sim, só que esse ângulo está medido errado. O ideal é que você coloque o seu ângulo no sentido certinho aqui dentro do vaso, para você ter uma medida fidedigna, né? Isso aqui só seria correto se o seu vaso tivesse nesse sentido, né? E ele não está nesse sentido, ele está nesse sentido, tá? Então, por isso que não basta você mexer na mão o seu ângulo para torná-lo menor que 60. Você tem que ajustar mesmo o vaso para que você coloque aqui a linhazinha do ângulo e fique menor que 60 graus, tá? Outra coisa que você pode registrar é o volume da amostra. Então, aquela amostrinha, você pode deixá-la maior ou menor. O ideal é que você coloque ela de um tamanho que você coloque no centro do vaso e não pegue a periferia do vaso, porque nós sabemos que num vaso nós temos diferenças de velocidade. O sangue que corre mais na periferia do vaso tem uma velocidade menor que aquela que está no centro do vaso. Então, se você colocar o seu gate muito aberto, você pode pegar vetores de velocidade menor e jogar para baixo a sua estimativa de velocidade. Então, o ideal é que você posicione bem no centro do vaso, né, aumentando ou diminuindo o gate, a amostra, para deixar bem certinho no centro do vaso, tá? Como esse exemplo aqui, ó, tá bem bonitinho aqui, a minha amostra tá bem no centro do vaso, tá? A linha de base é outra coisa que você também pode alterar, né? A baseline, você pode colocar mais para cima ou mais para baixo, e ela tem um papel mais estético, né? Fazer caber na tela. Então, aqui no caso, tô conseguindo ver bem aqui o meu espectro do Doppler, então tá bom aqui minha linha de base, né? Se eu não tivesse conseguido ver, eu poderia jogar lá mais para baixo, né? Para caber na tela, é uma coisa mais estética, tá? E no pulsado espectral nós temos também a escala, né? Nós temos a escala do Doppler colorido e temos a escala do pulsado espectral. É o mesmo raciocínio do Doppler colorido. Se você colocar o seu pulsado espectral e você perceber que estão aparecendo velocidades que não estão entrando, né, aqui na sua escala de velocidades, além de você jogar a baseline para baixo para caber na tela, você pode aumentar a sua escala. Então notem que aqui a escala do Doppler colorido se manteve em 24. Tá? Mas a escala do pulsado espectral subiu, estava de até 100, foi para até 240, então eu consegui captar no meu traçado espectral aquela velocidade em questão, fazendo uma boa documentação do vaso em questão. Tá? Então, evitar ajustar a escala, né? Quando você aumenta a escala, além de você subir aqui a sua escalinha, você também vai diminuir, você vai aumentar o filtro de parede. Ó. O filtro de parede foi de 60 Hz para até 120 Hz. Você vai eliminar aquelas velocidades mais próximas, mais inferiores, quando você diminui o seu filtro de parede. Quando você aumenta o seu filtro de parede, você aumenta o corte para eliminar essas velocidades mais inferiores, né? Seria mais ou menos isso daqui. Vocês já devem ter se deparado com essa situação em que você faz um pulsado espectral e que aí parece que tem uma faixa preta aqui que você não consegue ver direito o que está acontecendo próximo da linha de base. Então aqui o wall filter, o filtro de parede está alto. Se você diminui o seu wall filter, você passa a detectar aquelas velocidades mais baixas e você consegue um traçado melhor para a documentação. Você consegue estudar melhor a diástole, você consegue ver se tem padrão trifásico, se tem alguma diástolezinha reversa. Então, cuidado, né? O filtro de parede pro pulsado espectral, você vai mexer nele próximo aqui da linha de base. Se está muito preta, você tem que diminuir o seu filtro de parede, tá bom? Geralmente é junto com a escala também. Quando você aumenta a escala, ele aumenta o filtro de parede e vice-versa, quando você diminui também. E também o ganho também é uma coisa que a gente usa no Doppler colorido e usa no pulsado espectral também. Eventualmente você vai encontrar um traçado meio fraco, né? Essa é uma documentação que não é muito legal. Então, você aumentando o ganho do pulsado espectral, você consegue uma documentação melhor, né, mais clara do que está acontecendo, você consegue ver direitinho a sístole, né, o aspecto trifásico e tal. Então, você melhora a sua documentação também, aumentando o ganho do Doppler pulsado espectral, tá? E para terminar, falar um pouquinho de Doppler de amplitude. O que é o Doppler de amplitude, né? Vocês já entenderam agora, já passei para vocês essa informação, que é o seguinte, quando nós temos um vaso que está a 90 graus com o eixo do Doppler, então aqui nós temos no convexo, o meu eixo do Doppler está aqui, e eu tenho esse vaso que está exatamente a 90 graus. Nessa região, pelo fato de estar 90 graus, como nós vimos que o cosseno de 90 é zero, eu não vou ter detecção de fluxo nessa região. Não é que não tenha fluxo, mas eu não vou conseguir demonstrar que tem fluxo. Então você pode interpretar errado, você pode falar, pô, será que tem alguma oclusão aqui? Será que tem alguma coisa? Então qual foi a solução física que acharam para lidar com isso, né? Ora, a gente sabe que, né, que aqui, quando o efeito Doppler está próximo de zero, quando o ângulo está próximo de 90, o cosseno de 90 é zero, então eu não vou ter detecção de fluxo.
né? Por quê? Porque eu vou ter uma certa anulação. Então aqui eu vou ter um vasinho que está com sentido para cá e um que está com sentido para cá. Então aqui muito próximo do zero, esses sinais vão se anular e você não vai ter detecção de fluxo. Quando você usa o Doppler de potência, o que ele faz? Para o Doppler de potência, não importa se o Doppler é negativo ou positivo, né, que é a função do colorido. Para o Doppler de potência, basta dizer se tem ou se não tem efeito Doppler. Então, ele coloca um módulo naquela equação. Né? Então, assim, é negativo ou é positivo, não importa. Coloca o módulo. Tem efeito Doppler, ele pinta. Tá? Então, o que você perde? A informação de se está indo ou se está vindo, né? Se está se aproximando, se afastando do transdutor, mas você ganha a informação de você conseguir pintar esses vasos com ângulos mais próximos de 90 graus em relação ao eixo do Doppler, então você consegue uma documentação melhor. Então aqui no caso, olha só o que aconteceu, na hora que você ligou o Doppler de potência, ele geralmente tem uma cor meio diferente, esverdeado, isso varia de aparelho para aparelho, mas aí você conseguiu pintar aquela região. Por quê? Porque aqui o sinalzinho que estava um pouquinho positivo para cá, um pouquinho negativo para cá, que se anulava no Doppler colorido, você pintou ele totalmente porque você ligou um módulo, então não importa mais se é positivo ou negativo, você não está mais somando e anulando os dois. Né? Os dois estão gerando positivo, os dois estão gerando sinal, então você consegue pintar e ter uma documentação mais adequada. Tá bom, então para finalizar, aqui tem um checklist, né, que eu trouxe para vocês, para fazer vaso a vaso. Então, no modo B, lembrar de colocar pelo menos 2 planos, o perpendicular verdadeiro e o longitudinal verdadeiro do vaso. Doppler colorido, cuidado com o ângulo, sempre menor que 60. Ajustar ganho e escala para uma cor homogênea de fluxo. Se você tiver o color compare, você pode usar. Fica mais elegante também. No Doppler pulsado espectral também mantém a regra do ângulo menor que 60. Posição e tamanho da amostra é muito importante. Posição da linha de base, ajuste de escala e ganho do Doppler pulsado espectral. O Doppler de amplitude, como eu falei, ajuda em vasos tortuosos ou que tem ângulo de 90 graus com o eixo de Doppler. E uma coisa importantíssima que eu não falei até agora, mas que muita gente esquece também, é não esquecer de nomear os vasos. Então, isso eu já vi até em prova de título, para obtenção do título de especialista em ecografia Doppler vascular. Eu vejo que às vezes você tem um candidato que até sabe fazer o exame, ele faz a documentação correta, com tudo bonitinho, modo B, cor tal, mas ele não nomeia os vasos. Né? E isso você perde ponto na prova e você perde ponto na vida, porque você tem que documentar exatamente que vaso é aquele que você está fotografando e tal, né? Isso é muito importante também, não esquecer de nomear os vasos, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pessoal, agradeço, deixo aí meus contatos de Instagram, de LinkedIn e até uma próxima. Obrigado.